Olá, prezados. É sempre bom falar e manter contato com vocês. Aqui quem vos fala é o professor Francinei, do componente curricular de literatura. Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Eu vou esclarecer algo que é muito importante para o estudo da literatura, que são as características do estilo de autor e de obra. Então a gente vai poder verificar melhor o estilo de um autor ou um estilo de uma obra. Isso vai facilitar os nossos estudos em literatura, tá? Eu vou passar aqui. Tá. O primeiro conceito que a gente tem que ter aí é saber o que é o estilo de uma época, né? Características do estilo. O estilo de um autor ou o estilo de uma obra está intimamente ligado ao momento histórico em que ele vive, ao contexto histórico em que ele vive. Então, as experiências, as coisas que ele vivencia, as coisas que a sociedade em que ele está inserido vai influenciar na sua característica e na sua obra, tá? Então, a gente pode agrupar essas características num estilo que nós chamamos de escolas literárias, tá? Escolas literárias. Então, um estilo de época é agrupado e forma um estilo de época chamado de escola literária. Eu vou ler só esse iniciozinho aqui com vocês para você entender melhor. Olha, todos os representantes do cenário artístico, brasileiro ou não, vivem à margem de um determinado tempo, de uma determinada época e tiveram o privilégio de vivenciar os acontecimentos, os fatos manifestados no plano político, econômico, social da época em questão. Então, todas essas vivências, né, esses acontecimentos político, econômico, social que a pessoa viveu vai influenciar a obra, vai influenciar o autor. Então, na hora de interpretar um autor ou de conhecer um pouco a sua obra, uma obra, é importante saber o contexto histórico. O que acontecia naquele momento histórico, o que acontecia na sociedade naquela época, para a gente entender um pouco a obra ou o livro, a gente entende melhor. É difícil estudar o romantismo sem levar em consideração a Revolução Francesa, né? Então, é difícil estudar o classicismo sem estudar o feudalismo. Então, é importante a gente saber o contexto histórico para poder se entender um pouco a obra e entender o autor. Então, o contexto social, né, a época que o autor está inserido, a obra está inserida, ajuda a entender um pouco o que esse autor quer dizer. Aqui tem o conceito de escolas literárias, né? O que é uma escola literária? Olha o que diz aqui, ó. As escolas literárias são as formas como estão dividida a literatura mediante as características apresentadas em cada uma delas. Essa divisão depende, entre outros aspectos, principalmente dos momentos históricos. Então, uma escola literária nada mais é do que uma classificação, né? Já que é uma classificação, ela é arbitrária, ou seja, alguém determinou certas características comuns que determina que pertence a determinada escola literária. Características de um autor, características daquele momento, que são características comuns, então eles agrupam e dão o nome de uma escola literária, que pode ser romantismo, realismo. Então, através dessas características comuns, dessas semelhanças que essas obras, esses autores possuem, né, que eles vão agrupar numa escola literária. Geralmente eles levam em consideração muito o momento histórico, a época em que a pessoa, em que o autor, a obra está inserida. Tá? Para exemplificar isso aí, de características que pertencem a cada autor, a cada momento, eu vou dar um exemplo da chamada mimese. Né? O que é mimese? A arte imita a vida, a natureza e o mundo. Isso é mimese, tá? Tá bem aqui do lado, né? A arte imita a vida, a natureza e o mundo. Isso aí é de Aristóteles, essa ideia de arte, né? Então a arte, para Aristóteles, né, uma ideia clássica, a arte ela imita a vida, a natureza e o mundo. Então olha essas duas obras aqui. Nessas duas obras, você vai ver aqui, o primeiro é o quadro Mona Lisa, tá? O quadro Mona Lisa aqui. Deixa eu tirar minha foto aqui que ela tá. Essa minha imagem aqui. Deixa eu ver se consigo tirar aqui. Aqui, beleza. Melhorou.
Tá, então eu tenho a primeira imagem aqui, olha, Mona Lisa, tá? O quadro Mona Lisa do Renascimento. Ai, desculpa. Aqui, isso. Mona Lisa do Renascimento, tá? Então, esse quadro Mona Lisa aqui, ele foi feito por Leonardo da Vinci por volta de 1500. O outro que eu tenho aqui é o Abaporu, tá? Da Tarsila do Amaral. E esse aqui, ele já foi feito por volta dos anos de 1900. Então, qual deles aqui eu posso dizer que segue o conceito de mimese, que é a arte imitando a natureza, a vida, né? Qual dos dois eu posso dizer que tem o conceito de mimese? É fácil observar que esse aqui, o da Mona Lisa, né? Ele tem ele vê a arte como uma imitação, imitação da natureza, da vida, né? É fácil eu encontrar uma pessoa parecida, né, com traços semelhantes à da Mona Lisa. Já nesse outro aqui, o Abapuru, não tem a mimese. Eu nunca vou encontrar alguém assim, né, nas ruas, né, na vida, no mundo. Então aqui, nesse quadro da Mona Lisa, a arte imita a vida. Tá? Já aqui, não, o modernismo, vocês vão ver que ele rompe com essa mimese, né? Ele rompe quase que totalmente esse conceito de mimese. Então, enquanto no Renascimento essa característica da mimese, né, ela era cultuada, ela era até buscada pelos autores, pelas obras, no modernismo eles já tentam romper, eles já tentam acabar com essa característica da mimese. Então, a mimese pertence a uma característica de uma época, tá? E não, já no modernismo a gente vai ver que eles não até rompem essa característica aí da mimese. Para a gente entender melhor, eu coloquei uma ilustraçãozinha aqui para vocês, olha. Aqui eu tenho uma determinada sociedade, tá? Uma determinada sociedade aqui. E a sociedade ela está inserida num contexto histórico, tá? No momento histórico, numa época. Então, se o contexto histórico, ele vai influenciar na sociedade e, consequentemente, a sociedade, né, ela vai transformar isso numa arte diferente. Então, a sociedade está inserida num contexto histórico e esse contexto histórico vai influenciar a sociedade e logo vai ter uma representação de arte diferente. Tá? Deixa eu mostrar o outro aqui, o slide, que vai ficar mais claro para vocês. Vamos imaginar aqui, ó, que o contexto histórico é outro. O contexto histórico ele foi modificado aqui, é um outro contexto histórico. Então a sociedade, lógico, vai se transformar. E a sociedade se transformando, a arte também vai se transformar, né? Então é mais ou menos isso que acontece com a cultura, né? O contexto histórico influencia na sociedade e a sociedade vai ter uma nova manifestação artística, atendendo àquela nova necessidade, aquela nova realidade. A arte ela representa, né? Ela faz uma representação da realidade, né? Então, se a sociedade se transforma e muda, a arte também vai acabar se transformando e mudando. Vou tirar minha fotinha daqui. Tá, toda escola literária, todo momento literário, ele tem um início, tá? Tem aqui, olha, ela tem um início, tem um auge e tem um final, a decadência. Toda escola literária. E quando ela entra em decadência, já vem uma nova escola literária que tem início, tem um auge e tem uma decadência. E assim vai, tá? Então a escola literária, ela sempre ela tem essas três fases aí. E esse período que corresponde aqui, olha, a esse meio, enquanto é o término de um e o início da outra, nós chamamos isso de período de transição, tá? É a transição. É porque, assim, uma escola literária não termina do dia para a noite, né? De repente, assim, ó, pessoal, acabou o romantismo, hoje acaba o romantismo e hoje inicia o realismo. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, elas coexistem. Às vezes, elas existem ao mesmo tempo. Tudo bem? Nós chamamos esse período de transição, que é esse período de mudança de uma para outra. Mas toda escola literária, ela tem seu início, o seu auge, ela cai em decadência, aí já vem uma outra escola literária que vai fazer esse mesmo processo aí. Lembrem-se, na maioria dos tempos, elas coexistem, ela fica um período em que as duas existem ao mesmo tempo.
tá? Então, a gente separa assim, romantismo, realismo, simbolismo, só para efeito didático, para melhorar o nosso entendimento. Olha, aqui nós temos todas as escolas literárias, né? As principais escolas literárias aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha, nós temos o trovadorismo, classicismo, barroco, neoclassicismo ou arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo 1, 2 e 3. Tá? Então essas são as escolas literárias. Nós temos também a Antiguidade Clássica, né, que fala um pouco da antiga cultura greco e romana. Então está muito longe, temporalmente falando, desses aqui. Então a gente coloca a parte, tá? Mas também faz parte aí dessas escolas literárias, desses períodos literários. Então são essas as escolas literárias, para efeito didático, assim dá para você visualizar mais ou menos o que a gente vai estudar ao longo desse ensino médio, tá? Deixa eu passar aqui. Tá, beleza. Para a gente encerrar essa aula, eu quero mostrar para você o seguinte, que às vezes uma escola literária retoma, faz um resgate da outra característica de outra escola. Por exemplo, o neoclassicismo tem um certo momento que ele resgata características do classicismo. Então ele pega algumas características daquela escola literária passada e traz de volta. Então é comum acontecer esse resgate, essa busca. Acontece aqui também, o barroco, ele faz um resgate ao trovadorismo, ele vai lá e resgata algumas coisas. Então a escola literária, às vezes, ela tem essa retomada, tá? A gente nunca pode dizer que é igual, tipo, o trovadorismo não é igual ao barroco, né? Isso são escolas literárias diferentes. Só que o barroco, às vezes, ele pega características de lá e traz de volta para cá, traz de novo. A característica que estava esquecida, ela traz de novo, fica em evidência novamente. Outra coisa importante de lembrar é que uma escola literária, ela nega a outra. O classicismo é o oposto do trovadorismo, então um nega o outro. O barroco é contrário ao classicismo, o neoclassicismo é contrário ao barroco. Então eles vão negando. Uma escola literária nega a outra. Então tem sempre nessa contradição entre as escolas literárias. Tudo bem? Nós ficamos por aqui hoje. Vocês sabem que a qualquer momento vocês podem fazer perguntas, tirar dúvidas. Tudo bem? Até mais, pessoal. Até a próxima aula.